Olá, alunos do CPI Fim Social. Eu resolvi fazer esse vídeo porque nessa semana de aula, a gente está voltando a um conteúdo que eu comecei ele assim que nós iniciamos essas aulas na quarentena, né? E eu percebi que vocês tiveram alguma dificuldade, então eu dei uma parada, voltei em conteúdos necessários que vocês iam precisar de revisão. E a gente vai voltar para esse assunto agora com mais base, que é sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu vou comentar os dois conteúdos que eu passei nessa semana. E assim, não deixem de assistir o vídeo, não vai ser um vídeo curto, porque tem muita coisa para ser falada, eu vou tentar ser bem detalhado. E me desculpe se vazar algum som desagradável, porque eu não tenho um ambiente muito silencioso, mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre equação do primeiro grau. O que faz uma expressão algébrica ser uma equação? Notem bem aqui em cima. Se eu tiver somente o x menos 1, isso aqui não é uma equação. Isso daqui é apenas uma expressão algébrica, um polinômio. A partir do momento que essa expressão recebe uma igualdade, ela passa a ser uma equação, uma equivalência matemática. Tá, como eu sei que essa equação é uma equação do primeiro grau? Sempre que as incógnitas, porque podem ser mais de uma, aparecerem na equação, eu vou observar quais são as incógnitas. Nesse caso aqui eu tenho apenas a incógnita x, e vou olhar o expoente dela. O expoente vai dizer de qual grau ela é. Mas, professor, lá em cima não apareceu nenhum expoente. Sim, toda vez que uma letra ou um número aparecer sem expoente, significa que a expoência dela é 1. Toda base elevada a 1 é igual a ela mesma. Por isso que vale isso. Então, a equação do primeiro grau, porque a incógnita é elevada a 1. Aqui eu tenho uma incógnita somente, que é a incógnita x. E eu vou olhar aquela incógnita que tem o maior expoente, que é o 2. Então, essa é uma equação porque tem a igualdade do segundo grau. Essa tem uma incógnita elevada a 1, uma incógnita elevada a 3 e uma incógnita elevada a 4. Eu sempre olho o maior expoente. Então, essa é uma equação do quarto grau. Logicamente, essa aqui que ficou com 5 um pouco feio, é uma equação do quinto grau. A forma genérica de escrever uma equação do primeiro grau é ax mais b igual a 0, sendo que o a precisa ser diferente de 0. Professor, o que quer dizer o a ser diferente de 0? Prestem bem atenção. Nesse caso aqui, entre a e x existe uma multiplicação. Sempre que tiver escrito duas letras ou um número e uma letra juntos, sem sinal lá dentro, somente com um pequeno espaço, significa que é uma multiplicação. E se essa letra A assumir o valor de 0, 0 vezes x vai zerar. E para ser uma expressão algébrica, é necessário que apareça a letra. Para não mudar o grau da equação, é preciso que apareça a letra. Por isso que o A precisa ser diferente de 0. Aqui o A não pode assumir o valor 0. Tá. Mas como resolve essa equação? Para resolver uma equação, a gente precisa fazer o seguinte. Isso aqui, vou usar termos menos complicados para ficar mais fácil possível de entender. Fala o seguinte, que essa primeira parte, que é conhecida como primeiro membro, é exatamente igual a esta parte aqui. Como assim? Se fosse uma balança, daquelas de peso, que colocam os pesos dos dois lados, nós teríamos o seguinte. Se um peso aqui tem 50 gramas e a balança está balanceada, digamos que aqui eu tenho um saquinho de tempero, vamos colocar pimenta do reino, 50 gramas. E de cá eu tenho um pacotinho de sal com 20 gramas. E eu tenho um outro pacotinho de orégano de cá,
que eu não sei quanto pesa, porque no saquinho não vem indicando. Mas se as duas partes da balança estão na mesma altura, significa que ela está balanceada. Se esses dois pesos são iguais, eu sei o tamanho, o peso desse, sei o peso desse, eu posso descobrir o peso do saquinho de orégano. Ó, vamos indicar o peso do orégano que a gente não conhece como ó. Somado a 20 gramas de sal, vai ser exatamente igual aos 500 gramas de pimenta do reino. Para descobrir o peso do ó, eu posso passar esses 20 graus para cá, porque assim eu vou estar passando 20 gramas. Vai desbalancear, mas eu vou conseguir descobrir quanto vale o ó. Menos 20 dá que o orégano tem 30 gramas, desculpa. É exatamente essa ideia que nós usamos na equação. O objetivo é manter a incógnita sozinha do lado esquerdo, no primeiro membro. E a gente faz isso utilizando aquelas ideias do passar pela igualdade que eu já ensinei com vocês em sala, eu já expliquei para vocês. Eu preciso colocar o x sozinho, então eu vou passar o 1 para o outro lado. Se ele estava subtraindo, ele vai com a operação inversa. Então, se estava subtraindo, ele vai passar somando. Então, x é igual a 3 mais 1, que vai dar igual a 4. Tá, professor, mas me explica o seguinte, encontramos que o x vale 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para que essa afirmação aqui seja verdadeira, já que está admitindo que é igual, o valor que x precisa assumir precisa ser 4, porque 4 menos 1 é igual a 3. Professor, se aqui eu achasse, por exemplo, um 3, isso aqui daria certo? Não, porque se você colocasse 3 menos 1, seria igual a 2, e 2 não é igual a 3. Então, isso é equação. A equação é uma equivalência, é uma coisa considerada verdade. O nosso objetivo na equação é encontrar valores para a incógnita que faça com que seja verdade. Existem igualdades entre o primeiro membro e entre o segundo. Agora vamos chegar na parte que é interessante para o nosso assunto. Isso aqui é uma equação, preste atenção nessa daqui. Ela é uma equação, tem igualdade em expressão algébrica. As incógnitas estão elevadas a 1, é uma equação do primeiro grau. Mas o que tem de estranho? Porque aqui agora aparecem duas incógnitas. Aparecem dois valores que a gente não conhece, que nós precisamos descobrir. Professor, dessa forma aqui, eu consigo resolver a equação fácil igual a resolver a outra? Não. Para conseguir resolver a equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente tem um mecanismo que é chamado de sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Mas que eu consiga resolver isso aqui, eu preciso de uma outra equação do primeiro grau com duas incógnitas. E a gente não tem, a gente só tem essa. Para encontrar o valor para x e o valor para y. É meio complicado, mas a gente pode, por exemplo, transformar isso daqui numa função, que é algo que eu vou comentar agorinha com vocês. Para resolver, para encontrar valores para x e y, eu preciso de outra equação para eu colocar no sistema. Mas é importante vocês conhecerem que isso é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Essa é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Não. Ela é uma equação ela é uma equação com duas incógnitas, mas ela é de terceiro grau. Aqui, para resolver, uma outra forma que não vamos fugir por enquanto. Aqui, ó, é uma equação, tem igualdade, tem as incógnitas e a maior delas é elevada a 5. Então, é uma equação do quinto grau. Vamos adiante agora. Chegamos na função do primeiro grau. Se vocês notarem bem, eu escrevi a mesma equação. É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vocês vão aprender a conseguir achar soluções para x e para y.
só porque vocês vão precisar aprender 3 métodos de resolução da equação do primeiro grau com duas incógnitas, um sistema. Vai ter o método multiplicativo, o método aditivo e por meio do gráfico. E a parte do gráfico é uma parte que eu sei que pega vocês, porque é uma parte que vocês confundem muito. E a parte do gráfico, que lá na frente vocês vão entender, é exatamente uma função do primeiro grau. Professor, o que é uma função e qual a diferença da função com a equação? Peguemos aquele exemplo, aquela equação do primeiro grau com duas incógnitas. X mais y igual a 3. Olha a movimentação matemática que eu fiz. O objetivo aqui na função é isolar o y. Por que isolar o y, Rossini? Porque quando se trata de função, a gente trabalha com conjuntos. Conjunto A, conjunto B. E dentro desses conjuntos tem vários elementos. O objetivo na função é o seguinte: aplicar valores para um conjunto para descobrir qual que é o correspondente dele no conjunto oposto. Então, pensando em função, quando eu tenho esse y e esse x, que são duas incógnitas, elas não passam mais a ser incógnitas, elas passam a ser variáveis, porque na função admite-se que o valor de x e o valor de y muda, diferentemente do que nós temos na equação. Isso aqui é para garantir que essa parte aqui é verdade. Aqui nós não queremos garantir nada, nós queremos aplicar valor para uma variável para encontrar o correspondente dela da outra variável. Então, a gente pode chamar isso daqui dois conjuntos, o conjunto X e o conjunto Y. Por que eu estou colocando o conjunto Y lá dentro? Porque ao aplicar algum valor para X, eu vou encontrar valores de Y que está lá dentro. Então, a gente fala que Y está em função de X. Por isso, eu sempre falo para vocês, apliquem valores para X para encontrar valores para Y. Se o nosso objetivo aqui é encontrar Y, gente, isso aqui volta a ser uma equação do primeiro grau. Isso daqui vai ser a minha incógnita. Vocês se acostumam a trabalhar com X, mas vocês têm que lembrar que na parte da equação a gente pode tratar com qualquer incógnita. Pode ser X, pode ser Y, pode ser A, pode ser B. Isso daqui, quando eu falo de substituir valores para X para encontrar valores para Y, é a parte de valor numérico de expressão algébrica. Lembra que eu disse que na expressão algébrica a gente pode aplicar valores nela e vai dar um resultado numérico? É isso que a gente faz. Nós vamos aplicar valores para X para encontrar valores para Y. E isso vai resultar em um gráfico. Daqui a pouco eu falo com vocês. Termino.